E aí, players da indústria, tudo bom? Hoje a Play Industrial vem com uma indicação de um livro muito bacana, um livro que eu gosto muito, de um autor que eu sou fã, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. Ele também é o escritor de 1984, e esse livro aqui você também pode encontrar com outro nome, O Triunfo dos Porcos, né? Acontece que ele foi traduzido em português brasileiro, com o nome A Revolução dos Bichos, e foi traduzido também com o português de Portugal, né? Português europeu, como O Triunfo dos Porcos. É o mesmo livro, né? E você pode ler ele também no português europeu e você vai entender perfeitamente. O que você encontrar mais barato, compre, leia. Isso aqui é uma leitura daquelas que, se você ler, você sai com a cabeça mais inchada. Você vai adquirir uma outra percepção de mundo, né? E você não volta mais ao normal, né? Ele mexe com a cabeça da gente. E o que ele tem a ver com a indústria, né? Vamos fazer um apanhado aqui dessa história. A Revolução dos Bichos trata aí de uma fazenda que tinha lá um monte de bichos, né? E um dado momento, os animais, eu estou resumindo aqui, né? Os animais eles começam a se sentir explorados, né? Pelo dono do sítio, o ser humano. A galinha não vê os seus filhotinhos crescer porque o ser humano vai lá, pega os ovos dela e usa para comer. As vacas, né, o ser humano vai lá, tira o leite dela, elas não ganham nada com isso. Eles vão se sentindo explorados, então eles fazem uma revolução, mandam o dono embora lá da fazenda e eles tomam conta da fazenda, né? E aí a história vai rolando, né? Tem a questão da alfabetização dos bichos, né? Eles entendem que eles têm que ser alfabetizados para poder ter poder, né? Porque conhecimento é poder. E eu não vou entrar muito em detalhe, esse livro tem que ser lido. É muito bacana a história, mas o que tem a ver com a indústria é o seguinte: tem um personagem lá que eu acho muito interessante, que é o cavalo. O cavalo, ele não é assim muito inteligente, ele tem uma inteligência razoável. Ele não entende muito o que está acontecendo, mas ele sabe que ele tem que fazer o trabalho dele. Ele sabe que ele tem que carregar a carroça lá, e ele não entende muito bem porque que ele tem que fazer isso, mas ele faz. E no final ele acaba tendo um final meio não muito legal, um final meio triste, né? Mas ele passa a vida dele inteira só carregando a carroça e ele não entende por que ele faz aquilo. Ele só faz, ele fala, eu tenho que fazer, alguma coisa boa estão fazendo com esse meu trabalho, ele está ajudando alguma coisa, então eu vou fazer minha parte, né? E isso é uma coisa interessante porque muitas vezes na indústria, né, a gente faz certas atividades que a gente não sabe por que a gente faz aquilo, a gente só faz, né? E se a gente soubesse o porquê que a gente faz o que a gente faria melhor. A gente poderia dar ideias melhores, né, para otimizar o trabalho, para fazer de uma forma com mais qualidade, enfim. Então, é obrigação de todo gestor explicar para os seus funcionários por que eles fazem o que fazem, né? Qual a função deles e como isso colabora para a entrega final daquilo que ele faz, né? Então, a pessoa de repente está lá fazendo um furo numa peça e a função dela é ficar furando peça. Só que ela não sabe para que ela faz aquilo, ela não sabe que peça é aquela, onde vai montar, qual a importância daquele furo, qual é o produto final, né? Muitas vezes aquele furo pode ser uma característica de segurança, ou seja, se ele estiver fora do especificado, se tiver com alguma rebarba, pode causar algum problema no produto final que o usuário pode se machucar ou até perder a vida. E de repente chega para ele a informação que a peça não pode ter rebarba. E ele tá lá fazendo peças, né? Peças e mais peças, e ele olha se tem rebarba ou não, de repente ele percebe que tem um pouquinho de rebarba, ele fala, mas isso aí ninguém vai ver, isso aí não tem problema. E tem. E ele começa a tomar... Você vai falar assim, poxa, mas ele não deveria fazer isso. Mas às vezes a pessoa não sabe a importância do trabalho que ela está fazendo. Ela não sabe que vai montada num conjunto final que, se tiver com uma rebarbinha, pode impactar a vida de outra pessoa, né? E se ela soubesse, ela tomaria mais cuidado, né? Enfim, então é função de todo gestor explicar aos funcionários o porquê eles fazem o que fazem, qual vai ser o produto subsequente, né? Como que vai ser o produto final, o contexto, enfim, da organização do produto que ele fabrica, né? E você como
colaborador, você tem que questionar o seu gestor. Por que eu faço isso? Né? Por que tem que ser assim? Né? Se o seu gestor se incomodar com isso, ele não é um bom gestor. Né? Porque a função de todo gestor é explicar. Ele tem que saber. Né? Muitas vezes nem o gestor sabe, né? Mas é muito comum isso acontecer em algumas empresas, né? E não é legal. As pessoas têm que conhecer o porquê que elas fazem aquilo que fazem, né? Senão vai acabar que nem a história do cavalinho aí da Revolução dos Bichos, né? Que faz aquele trabalho pesado, sem saber porquê, mas ele pensa, mas eu tenho que fazer, alguma coisa boa vai ser feito disso aqui. E no final é um trabalho que ele nem deveria ter feito, né? Se ele soubesse, se ele entendesse o contexto, ele nem faria aquele trabalho. Ele pouparia suas energias e focaria em outra coisa. Mas fica a dica de leitura, A Revolução dos Bichos, de George Orwell. E se você conhece algum livro que você acha interessante e aplicável aí à indústria, ao mercado de trabalho, comenta aí, diga aí pra gente e compartilha com seus amigos. Falou, pessoal. Obrigado. Até mais.